Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Pela graça de Deus, logo nós estaremos resolvendo essa questão, né? Porque aí, nosso irmão Edgar, sendo ordenado, resolve um pouco às vezes, essa correria nossa com relação, às vezes, às ministrações de Santa Ceia, tá bom? Tem alguma separação de crianças? Então nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe as nossas crianças e após a oração, as crianças podem ir para a sala, tá bom? Pai querido, nós agradecemos o Senhor por este momento que o Senhor nos dá para estarmos na Tua casa, adorando, servindo, glorificando o Teu santo nome. Agradeço pela presença de cada irmão e, de modo especial, ó Deus, eu oro pela vida das nossas crianças. Crianças que têm sido conduzidas pelos seus respectivos pais no caminho do Senhor, têm sido trazidas à Tua igreja para aprender do Teu santo nome. E nós então agora rogamos que o Senhor as abençoe ali na sala, abençoe os professores que vão ministrar a elas, ó Deus, a Tua palavra. E que ali elas possam aprender acerca do Senhor e a temer o nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então as crianças podem ir para as salas. Meus queridos, eu quero ler dois textos com os irmãos no Evangelho de João. João capítulo 1. Primeiramente João capítulo 1, verso 40 a 42. João capítulo 1, verso 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora no capítulo 4, verso 24 e 25. João 4, verso 24 e 25. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Meus queridos irmãos, no primeiro texto fala acerca de André, que havia seguido a Jesus. Quando ele volta, então ele comunica, chama primeiramente o seu próprio irmão Simão Pedro, e ele disse: olha, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. No último texto, no segundo texto, é sobre a mulher samaritana. E Jesus fala para ela acerca da adoração. Ele disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E a resposta da mulher foi: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. O termo Cristo é um termo bastante conhecido por todos nós, servos do Senhor. Sabemos o significado, sabemos porque Cristo veio a este mundo, mas já o termo Messias e o seu significado, ele é bastante desconhecido, ou desconhecido pela maioria, às vezes, das pessoas. Poucos sabem dar a devida aplicação a esse termo, então, Messias. E poucos sabem que Messias e Cristo é a mesma coisa. Messias, ele é um termo de
origem hebraica, enquanto Cristo é um termo grego. Então, Cristo, ele é a tradução do nome Messias. E quando nós falamos, então, de Cristo, que quer dizer Messias, como diz aqui os textos, essas duas palavras não são nomes de Jesus, eles são títulos de Jesus. Porque Messias e Cristo significa ungidos. Então são títulos de Jesus como ungido, como o eterno rei, sacerdote, profeta e sacerdote. Então ele tem esse título de ungidos do Senhor. Então, meus amados irmãos, logo historicamente esse termo Cristo, ele é a tradução, como eu já disse, do termo então, ou da palavra Messias. Messias fazia parte do Israel antigo, que as pessoas recebiam então unção de consagração mediante o derramar de um óleo especial sobre a cabeça da pessoa, que é assim devidamente consagrada e comissionada para o exercício de uma função então especial. Era ungidos e consagrados, por exemplo, os reis, para governar de forma teocrática o povo de Israel. Era ungido os profetas para que pudessem ministrar no altar de Deus, tá? Eram consagrados. Então era o termo Messias. Agora, às vezes nós não temos noção da sublime afirmação de fé que está implícita nesse título Jesus Cristo ou Jesus o Messias, o ungido de Deus para uma obra especial. Quando nós chamamos ou nós usamos o termo Jesus Cristo, nós estamos dizendo que Jesus é o ungido de Deus, o Messias ungido de Deus para uma obra especial. Então é uma tremenda declaração de fé. Nós podemos então sintetizar a nossa fé nessa declaração singela, mas absoluta: Jesus é o Messias. Este deve ser o nosso credo. Este foi o credo da igreja primitiva, que Jesus era o Messias prometido. Então esse deve também ser o credo de todos os discípulos de Jesus em todo o tempo. Este é o sentido real que deve estar presente na vida de todos aqueles que pronunciam o sublime nome Jesus Cristo, Jesus o Messias, consagrado para uma obra especial. Então, irmãos, o que é que representa esse título, Jesus o Messias? O que é que representava para a igreja primitiva? O que é que representa esse título, Jesus o Messias, para nós como igreja? Algumas representações que eu quero deixar com os irmãos. A primeira, esse título, Jesus o Messias, representa o cumprimento das promessas de Deus. Representa o cumprimento das promessas de Deus, feita aos patriarcas, feita aos profetas e anunciada pelos profetas. Desde os primórdios, irmão, da história do povo de Deus, havia promessa de alguém especial, ungido por excelência, aquele que traria em sua pessoa o auge da ação de Deus nesse mundo. Essa figura única, sem par, objeto da mais sublime esperança de Israel, do Israel de Deus, expressão exata da operação de Deus em favor do seu povo. Essa figura era o Messias, era o ungido de Deus. É verdade, irmãos, que devido à cegueira espiritual do povo de Israel, devido seus sonhos terrenos,
devido aos seus interesses materiais. Eles, irmãos amados, nutriram, vamos dizer assim, uma expectativa messiânica distorcida, terrena. Porque para eles o Messias que eles esperavam, ele viria para, de certo modo, vencer as forças dos adversários, que naquela época era o Império Romano, o qual explorava, subjugava e humilhava o povo judeu. O pensamento deles, irmãos, era que o Messias, o ungido do Pai, implantaria a supremacia de Israel sobre todo o mundo. O pensamento deles era que o Messias deveria ser o rei ungido, que superava a glória de reis como Salomão, como Davi, como Salomão, etc. Assim é evidente que havia, irmãos, grande discrepância entre o ideal messiânico contido nos profetas com aquele ideal que esperava o povo de Israel. Longe estava o Messias dos anseios populares com o Messias pregado e anunciado pelos profetas. Aí vem Jesus, e durante o seu ministério ele procura fazer uma ligação da sua obra com aquilo que fora anunciado pelos profetas. Obra, irmãos, que deveria ser entendida sobre o ponto de vista das Escrituras e não conforme a preferência ou deturpações daqueles que liam os profetas e interpretavam segundo as suas ambições terrenas, segundo as suas esperanças humanas. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, durante todo o ministério terreno de Jesus, também eram dominados por este pensamento de um Messias que governaria de modo terreno. Momento antes, irmãos, de Jesus voltar para o Pai, e está lá em Atos capítulo 1, verso 6, eles ainda disseram: será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Eles ainda estavam com esse pensamento da restauração de um reino terreno. E só após a volta de Jesus para a glória e a poderosa manifestação do Espírito Santo é que eles reconheceram Jesus como o Messias esperado para remir e reinar com o seu povo em sua glória. E daí para frente eles passaram a viver nessa fé e passaram a batalhar por essa fé e morreram, se preciso, foram por esta fé, tá? Uma fé que passa a ser o centro de suas vidas e de suas ações. Jesus Cristo, o Messias humilde, sofredor, o peregrino da Galileia, era o prometido, o anunciado pelos profetas. Jesus, o Messias, que veio a esse mundo, não tinha trono terreno, sem uma corte real, sem glória humana, peregrino, perseguido pela sociedade, pelas autoridades, depois foi preso, condenado e crucificado. Este era o Messias prometido, e estava vindo para cumprir as promessas de Deus em nosso favor. Então, irmãos, sem dúvida, Jesus, o Messias, é o prometido pelo Pai, anunciado pelos profetas, esperado pela igreja, por parte do povo de Deus e por parte do povo de Israel naquela época. Quando ele veio, havia uma parte da sociedade que esperava a chegada do Messias. Quando nós lemos lá em Lucas 2, nós vemos a figura de Ana. Diz que ela não deixava o templo dia e noite em jejuns e orações, porque ela esperava a chegada da redenção de Israel.
Ele é o prometido que vinha para realizar a obra, meus irmãos, em favor do seu povo específico. Um povo do qual nós fazemos parte. Um povo do qual nós somos parte também. Então você, meu irmão, tem crido e confessado que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o consagrado do Senhor, para realizar a obra de salvação. Jesus, o Messias, ele representa primeiramente o cumprimento das promessas do Pai. Segunda coisa, irmãos, que eu quero deixar aqui sobre essa expressão que nós vimos nesse texto, o Messias chamado Cristo, é que esse Messias representa a certeza de que Deus em Cristo estava atuando de modo poderoso e eficaz. Representa que Deus mesmo estava no nosso meio. Representa que havia chegado verdadeiramente o Deus homem. Como figura humana e pela sua aparência, Jesus não diferenciava das demais pessoas. Mas nele, irmãos, havia algo extraordinário. Os evangelhos mostram que a pessoa de Jesus sobressaía de modo especial. Jesus era possuído de uma autoridade única, que se manifestava a sua superioridade, e que essa autoridade, esse poder, que demonstrava a sua superioridade, levava os discípulos a ter temor a Ele, respeito, ter uma solene obediência a Ele. Em Jesus se via, irmão, todas as grandezas da alma. Em Jesus se via a perfeição de caráter. Em Jesus se via a pureza de sentimento. Em Jesus se via, meus amados irmãos, a visão segura de que o fazia diferente de todos. Os discípulos reconheciam que nele operava o poder de Deus como em ninguém mais. Em todas as áreas humanas da natureza, o poder de Deus operava nele, e os discípulos viam isto. E quanto mais perto os discípulos o acompanhavam, mais lhe dava a certeza que de fato o poder de Deus operava na sua vida. Então eles entendiam que a firmeza dos seus ensinos, dos seus propósitos, a paixão que ele tinha pelas pessoas mais necessitadas, a majestade com que ele desafiava os opositores, a sua vida de piedade, tudo isso, meus amados irmãos, era gloriosa expressão da presença de Deus na sua vida, na sua pessoa. Então esta foi a conclusão que chegou Pedro, por exemplo, quando Jesus o desafiou, perguntando a ele: e a vós, o que dizeis que eu sou? E ele vira então e disse para Jesus: olha, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Quer dizer, diante de tudo que ele tinha visto na figura e na pessoa de Jesus, poder, autoridade em todo o sentido, ele dizia verdadeiramente: este é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, aos olhos da igreja primitiva, Jesus se demonstrava pelos seus atos, demonstrava-se o esperado Messias, porque nele manifestava o poder e a autoridade de Deus em todas as coisas. Então, meu irmão, Jesus, o Messias, representa para nós, irmãos, esse reconhecimento de que Deus estava presente aqui nesse mundo para realizar a nossa obra. Representa para nós a confiança e a certeza que Deus mesmo desceu a esse mundo na figura e na pessoa de Jesus para realizar a sua obra em favor de nós.
Você crê que na pessoa de Cristo estava verdadeiramente Deus agindo em favor do seu povo? Esta é a certeza que a igreja primitiva tinha. E essa tem que ser a certeza do povo de Deus até Jesus voltar. De que Deus mesmo estava agindo de modo poderoso na pessoa de Jesus. Era Deus encarnado. E a última coisa, irmãos, que essa expressão Messias, o Cristo, representa para nós. Representa a certeza de que Deus em Cristo consumou o seu plano redentor. Representa o cumprimento das promessas. Representa a certeza de que Deus mesmo estava entre os homens em favor da igreja. E representa também que Deus estava em Cristo consumando o seu plano de redenção. Um plano que Ele determinou na eternidade. A palavra de Deus nos mostra isto. Que mesmo antes do homem pecar, Deus já sabia que isso aconteceria. E Ele tinha um plano eterno. De enviar o seu Filho para salvar um povo para Ele. E que Jesus agora era a consumação desse plano de redenção. Jesus veio a este mundo, executou um ministério de 3 anos, os quais nós podemos, irmãos, classificar como, primeiro, o primeiro ano como o ano da obscuridade. Ele não era muito conhecido, ainda era o Jesus de Nazaré. O segundo ano como o ano da popularidade, devido o impacto do seu ensino, o impacto da sua autoridade entre o povo palestino e até fora das fronteiras da Palestina. E o terceiro ano, o ano da oposição. Isso devido à força religiosa dos fariseus, dos escribas, dos saduceus e também da elite da sociedade naquela época. Então esses grupos se levantaram de modo claro contra Jesus e seus ensinamentos. Grupos que contribuíram para levar ao Calvário. Mas seus discípulos, irmãos, e toda a igreja do Senhor, como eu já disse, mesmo que tardio, vieram a entender, vieram a aceitar, vieram a crer que aquele servo sofredor era aquele servo citado em Isaías 53, o Messias sofredor, que levaria a cabo a libertação espiritual do Israel de Deus, povo escolhido do Senhor. Então, o Calvário não era o fracasso, o Calvário era o selo da vitória. A morte do Messias, que havia sido ungido e consagrado desde a eternidade para este fim, para morrer, era a garantia de que Deus, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos grandes homens do passado, que esse Deus em Cristo operava e realizava o seu plano de redenção, anunciado desde lá do Éden, quando ele disse que enviaria alguém nascido de mulher para esmagar a cabeça da serpente. Era então a consumação do plano redentor. Então, meus queridos irmãos amados, esta era a crença da igreja lá no seu início. Esta é a crença da igreja em toda a sua história. E esta tem que ser a nossa crença. Que a chegada do Messias representa, primeiramente, o cumprimento das promessas de Deus feitas aos patriarcas e aos profetas a nosso favor. Representa
a evidente presença do Pai entre os homens na pessoa do Messias, que era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E representa a certeza de que o Pai, por meio do Filho, consumou o seu plano de redenção em favor desse povo, que Ele mesmo chama, pela sua graça, através do seu Espírito e da sua palavra. E eu quero deixar como conclusão aqui para nós, meus amados irmãos, primeiramente que esta tenha que ser a nossa certeza, e que nós, como servo do Senhor, será que nós cremos que de fato Jesus é o Messias de Deus? Será que nós cremos de fato que Jesus, o Messias, é o ungido do Pai para a obra da redenção? Segundo, para você, irmão, o termo Cristo é de fato a afirmação de que Jesus é o Messias, o ungido. Nós temos entregado a nossa vida, ou a direção da nossa vida, para Ele em todos os aspectos. Conduza, Senhor. Nós já fazemos parte, irmãos, do grande ajuntamento do Senhor chamado igreja. Mas muita gente lá fora ainda não faz parte. Então nós, pela fé, precisamos pregar esse evangelho para que outras pessoas possam fazer parte desse grande ajuntamento chamado igreja, crendo que Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Nós já somos cidadãos do reino. Nós já somos, irmãos, herdeiros da vida eterna. Nós já somos possuidores das bem-aventuranças do céu, através da obra do Messias. Mas muitos ainda não são. Diz o texto que nós lemos, o primeiro, que André, que passou ali o dia com Jesus, volta e primeiramente ele vai chamar então o seu irmão Simão. E o testemunho que ele diz, que ele dá ao seu irmão é: olha, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Nós temos feito isto, anunciado para as pessoas: olha, eu já achei o Messias, que quer dizer Cristo. Esta é a responsabilidade do povo de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nunca esqueça que Jesus, o Messias, representa para nós que Deus cumpriu as suas promessas. Isso significa que a última promessa feita a nós, que é dele voltar para buscar a sua igreja, será cumprida um dia também. Segundo, representa que Deus mesmo esteve entre nós, realizando a sua obra. É Deus deixando o céu e vindo aqui. Não era meramente um homem, era Deus. E terceiro, representa que o seu plano de redenção, que ele havia concretizado e anunciado desde a eternidade, estava sendo consumado. Não haverá outro plano de redenção. Este é o único e foi consumado. Que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus, que estejamos firmes no Messias, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos pedir que o Senhor abençoa ricamente aquilo que foi comunicado aqui desta noite. Nós todos sabemos das nossas limitações. Temos uma grande tendência para não guardar, não assimilar e não aprender aquilo que foi transmitido.
Mas no contexto da tua palavra, nós rogamos a tua misericórdia e que o teu Espírito Santo coloque esta palavra na nossa mente e no nosso coração. Que saiamos daqui consciente que tu és um Deus que cumpre as tuas promessas. Que tu és um Deus que veio em Cristo, mas que continua presente na vida da igreja através do Espírito Santo. E que tu és um Deus que verdadeiramente realizou, consumou uma obra em favor de um povo específico que o Senhor tem para a tua eternidade. Que saiamos daqui na certeza que nós fazemos parte desse povo. Abençoa a nossa semana, nos guardando, nos livrando de todos os males, dos perigos, e nos conduzam, ó Deus, a cada momento, aonde nós formos, na tua presença, testemunhando do nome do Senhor. Portanto, nós rogamos que esta palavra seja verdadeiramente assimilada e guardada por nós a cada instante. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém?